Bonifácio parte para ser missionário em 716 DC. É o nosso assunto de hoje em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Bonifácio, cognominado apóstolo dos germanos, nasceu em Credsham, Devonshire, Inglaterra, em 672 DC e morreu em 5 de junho de 754 ou 755, com 82 anos. Era filho de uma família abastada, estudou teologia nos mosteiros beneditinos perto de Exeter e de Nuslin, entre Winchester e Southampton, tendo por mestre neste último o abade Wimbert, e acabou por si mesmo se tornando professor no mosteiro e foi ordenado padre aos 30 anos. Bonifácio foi o responsável pela escritura da primeira gramática de latim produzida na Inglaterra. Por toda a sua obra, por todo o trabalho da sua vida, é venerado pela Igreja Católica e Igreja Ortodoxa em 5 de junho. Esse é o nosso assunto de hoje, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, dê um clique no botãozinho de inscrever-se e faça parte da nossa comunidade. Compartilhe com os seus amigos os nossos estudos. Se você gostar, ao final, deixe um like para ajudar o nosso canal. E se você acionar o sininho, todas as vezes que eu publicar um estudo aqui, o YouTube vai avisar você. Como o profeta Elias em sua época se posicionou contra o paganismo e a idolatria, Bonifácio, o missionário saxão da Inglaterra, também na sua época se posicionou contra o paganismo profundamente enraizado no coração da Alemanha. Ele tinha um machado em sua mão e diante dele estava a enorme árvore do trovão. Era um carvalho, um marco daquele local que os pagãos diziam ser consagrado a Donar, ou então Deus do trovão, adorado naquela região. Donar era uma divindade tão proeminente na região que mesmo alguns dos que já haviam se convertido ao cristianismo por meio da pregação de Bonifácio, adoravam essa divindade secretamente e se inclinavam diante da sua árvore sagrada. Bonifácio se levantou contra aquela adoração falsa de maneira tão audaciosa que causou espanto. Como representante do Deus verdadeiro dos cristãos, ele destruiu o santuário erigido em honra a Donar e derrubou a árvore do trovão, considerada sagrada, com seu machado. Bonifácio nasceu de pais cristãos no ano de 680 em Wessex, mas o seu verdadeiro nome era Winfrid. Possuía grande capacidade de aprendizado e liderança e foi instruído em um mosteiro beneditino e ordenado aos 30 anos de idade. Ele poderia ter ficado na Inglaterra estudando, ensinando e talvez até mesmo dirigindo um mosteiro, porém o seu coração ardia de amor por outros que ainda não faziam parte do aprisco de Cristo. Milhares de compatriotas saxões nos Países Baixos e na Alemanha precisavam ouvir o Evangelho, e essa necessidade mexeu o coração de Winfrid. Em 716 ele partiu para a Frísia, onde missionários ingleses já haviam trabalhado por várias décadas, mas o rei da Frísia se opunha ao cristianismo. A pressão foi grande demais e Winfrid voltou à Inglaterra após fracassar nessa sua primeira tentativa missionária. Depois daquela angustiante experiência na Frísia, seus colegas beneditinos pediram que servisse como abade do seu mosteiro. Ele então se sentiu inclinado a aceitar esse convite. Como abade, ele estava fechado no mosteiro, mas a visão de Winfrid ainda estava voltada para fora do mosteiro. Viajou para Roma em 718 e ali recebeu um comissionamento missionário por parte do Papa. Ele deveria ir mais longe no continente, passar além do rio Reno e estabelecer a igreja romana entre os povos germânicos. A maior parte da Alemanha já havia sido exposta ao cristianismo de uma maneira ou de outra, mas não existia nenhuma igreja forte, consolidada naquele lugar. No século IV, as tribos germânicas se
se apegaram ao arianismo e o misturaram às suas superstições. Algum tempo depois disso, os missionários celtas fizeram alguns convertidos que não deram continuidade à missão no sentido de organizar uma igreja naquele lugar. O Papa estava ansioso para que a igreja estabelecesse sua presença naquela região. Winfrid foi primeiro a Turíngia para reavivar uma igreja que se achava enfraquecida naquele lugar, e a seguir, ouvindo que o rei da Frígia morrera, retornou àquela região, fortalecido com a autorização papal que lhe dava maior autoridade sobre os governadores locais. Ele trabalhou ali por 3 anos e depois se mudou para o sudeste, seguindo para S. Voltou a Roma em 723, onde foi consagrado bispo, quando recebeu então o nome de Bonifácio. A ele também foi dada uma carta de apresentação para ser levada a Carlos Martelo, rei dos francos. A bravura de Carlos como militar era muito conhecida. Mais tarde, ele expulsaria os muçulmanos da cidade de Tours. Sua assistência foi um grande apoio para Bonifácio. Voltando para Bonifácio, continuou seus esforços para eliminar o paganismo e construir uma igreja forte naquela região. Foi nessa ocasião que ele, como se supõe, derrubou a árvore sagrada de Donar, o deus do trovão. Provavelmente o fato que impediu os cidadãos de atacarem Bonifácio, por ter derrubado a árvore do trovão, tenha sido o temor a Carlos Martelo, rei dos francos. O trabalho missionário de Bonifácio deixou a marca do cristianismo naquela região e se tornou a nova força de fé na Alemanha. Pois se os deuses germânicos não podiam manter uma árvore em pé, então também tinham pouco ou nada a oferecer se fossem comparados ao Deus de Bonifácio. Com sua intrepidez, Bonifácio atraiu vários missionários da Inglaterra, monges e freiras que estavam ansiosos para trabalhar ao lado dele. Ironicamente, seu protetor Carlos Martelo frustrava as tentativas de reforma da igreja entre os francos. O rei Carlos manteve a igreja naquele local sob seu controle por muito tempo, apoderando-se de suas terras e vendendo suas propriedades. Somente depois da morte de Carlos, em 741, é que Bonifácio pôde assumir definitivamente a igreja franca. Em 747, Bonifácio viajou mais uma vez para Roma, onde foi nomeado arcebispo de Mainz e líder espiritual de toda a Alemanha. Contudo, como ele já passava dos 70 anos, estava ansioso para concluir os negócios ainda em aberto. Negócios missionários, é claro. Depois de renunciar o seu arcebispado em 753, voltou para a Frísia, onde havia começado seu trabalho missionário. Ali chamou de volta alguns dos seus primeiros convertidos, que já haviam voltado ao paganismo, e mais uma vez empreendeu seu trabalho missionário, indo agora até as regiões ainda não alcançadas. No domingo de Pentecoste de 755, em Duckham, perto do rio Borne, ele planejou um culto ao ar livre que serviria para uma pregação e para a confirmação de novos crentes. Enquanto estava ao lado do rio, preparando-se para um culto, um grupo de arruaceiros caminhou na direção de Bonifácio. Muitas pessoas se prepararam para lutar contra os baderneiros e expulsá-los dali, mas Bonifácio gritou e disse: "Meus filhos, parem com esse conflito. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Recebam com firmeza este momentâneo sopro de morte, para que vocês vivam e reinem com Cristo para sempre." Disse que ele morreu com os evangelhos nas mãos. A devoção pessoal de Bonifácio, sua coragem, seu serviço fiel e o seu trabalho missionário não se pode questionar. Poucos missionários cristãos foram capazes de apresentar os seus ideais de fé e de propagar por meio da própria conduta a sua fé da maneira como fez Bonifácio. Ele era um homem humilde e permaneceu humilde mesmo diante das tentações que as altas posições eclesiásticas lhe facultavam.
Sempre se colocou muito acima dos rumores, dos escândalos e do pecado. Foi um homem de oração e que tinha autoconfiança, assim como era corajoso, abnegado e apaixonado pela obra missionária e pela justiça de Deus. Bonifácio foi um dos maiores exemplos de vida cristã da sua época. É isso por hoje. Se você gostou, deixe um like e compartilhe o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.